Gênese no lar, Evangelho no coração, manhã do dia 2 de dezembro do ano de 2020. Uma alegria imensa estar com vocês, juntos caminhando na direção do bem maior, auxiliados pela luz que intermedia a nossa interação com Deus. Nos referimos a Jesus. Nos oferece o seu Evangelho e no tempo devido os Espíritos vieram para o planeta Terra dialogar com os homens e nos fazer relembrar da mensagem que tinha sido esquecida, oferecida na Galileia, através do Espiritismo, da ciência, da metodologia que dialoga com as esferas espirituais, que nos encanta com a imortalidade, com a lei do progresso, do livre-arbítrio, da perfeição moral. Nesta manhã estamos juntos para celebrar a vida e a oportunidade de recebermos esses benefícios nesse instante tão importante da nossa jornada evolucional. Tema de hoje: Ele atenderá. Nós vamos voltar os nossos olhos para uma passagem do Evangelho muito importante, como todas, mas nessa manhã será especial. Nós vamos falar do batismo de Jesus. Evangelho de Mateus, no capítulo 3, versículo 13. Vou fazer a leitura. Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus. E viu um Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em que me comprazo. Vamos guardar a mensagem no coração. Uma vez que nós temos aqui possibilidades infinitas de dialogar na interpretação, mas eu gostaria de convidá-los para refletirmos sobre dois aspectos. A justiça, no seu sentido das leis divinas, do progresso, das escolhas, das consequências, do crescimento, o ato do dever responsável, a autonomia. Eis o objetivo a ser alcançado. Porém, durante o percurso, nós temos que nos adequarmos no que remonta às necessidades. Então, num primeiro momento, nós somos inspirados, constrangidos na caminhada, uma vez que não sabemos aonde chegar, então qualquer caminho vale. Então temos os amigos, mestres, que nos encantam com seus movimentos, que prodigalizam um novo momento, uma novidade, uma vida mais qualificada. Também abre-se o entendimento no que remonta à reencarnação como um princípio básico do Espiritismo
sob o ponto de vista da reencarnação como uma lei natural, que o Espiritismo veio, na verdade, explicar como que funciona. Esse processo complexo, que não é apenas vir para o corpo, reencarnar, estar entre a humanidade terrena, mas exatamente desenvolver as faculdades do espírito. E mais à frente nós vamos falar também sobre o batismo, sobre o ponto de vista da renovação mental. Mas vamos caminhar com calma. Inicialmente, no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, Nascer de Novo, Kardec diz assim no item 17, o último parágrafo: sem o princípio da preexistência da alma e da pluralidade das existências, são ininteligíveis, em sua maioria, as máximas do Evangelho. Razão porque hão dado lugar a tão contraditórias interpretações. Somente esse princípio lhes restituirá o sentido verdadeiro. Bom, Kardec é bem objetivo. Para a gente interpretar o Evangelho, e vou mais adiante, para a gente interpretar a vida, nós precisamos desse ponto básico. Senão tudo fica complicado de se entender. Reencarnação e, como o próprio Kardec nos coloca, pluralidade. Então, reencarnação e reencarnações. E para falar mais ainda da reencarnação, agora nós vamos trazer o presidente da Sociedade Espírita de Paris. Estou me referindo a uma organização no plano espiritual que tem um líder. Esse líder ficou conhecido como São Luís, ou Luís de França. Ele ofereceu uma mensagem em 1859, respondendo uma pergunta feita por Kardec sobre a necessidade da encarnação. Vamos à pergunta? Kardec fez-la assim: é um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-las? Bom, espíritos culpados. Vamos lembrar que Kardec está começando a desenvolver a teoria espírita e os termos da época, muito ajustados à igreja, ao catolicismo, a palavra culpa, a palavra pecado, a palavra céu, inferno, purgatório, fazia parte do diálogo. Então a reencarnação é só para espírito culpado? Aí nós podemos inclusive lembrar da teoria da queda, né? Qual que é a teoria da queda? Adão, Eva, pecado, culpa, Adão, os filhos, Abel, Caim matou Abel. Então o início foi conturbado, se a gente for levar nas linhas literais. E a definir que durante mais de 6.000 anos de história, 2 com Jesus, 4 com a chegada da raça adâmica, que os espíritos afirmam que Adão, ou essa raça, se aportou aqui em torno de 4.000 anos antes de Jesus. Então nós temos 6 anos de uma história em que somos filhos da culpa. Compreenderam aonde que nós estamos querendo chegar? Ou seja, reencarnar é para espírito culpado e a carne por si só já é um pecado. Aos prazeres da carne, olha as paixões. Então é assim que nós fomos ensinados, vamos dizer assim. E por isso é que o Espiritismo veio revolucionar no seu sentido moral, colocar as coisas no seu devido lugar. Não é revolução no sentido de criar mais uma dificuldade, não, é revolução moral. Sem delongas, São Luís responde: a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que possam cumprir, por meio de uma ação material,
os desígnios cuja execução Deus lhes confia. É-lhes necessária, a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente, por todos os seus filhos, ou para, melhor dizendo, por todos os seus filhos. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida. Então, por todos e para todos. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida. Estou repetindo porque essa frase é muito importante. A mesma aptidão. A mesma aptidão? Qual aptidão? As mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Bom, a mesma aptidão, as mesmas obrigações e a mesma liberdade. Está se repetindo aqui. Então não são várias, é a mesma. Qualquer privilégio seria uma preferência, uma injustiça. Bom, então nós podemos subentender o seguinte, que o texto não está dizendo que a mesma obrigação que nós temos agora é a mesma obrigação que o meu irmão vai ter amanhã ou teve ontem, no seu sentido de atividades específicas. O assunto se remonta à causalidade, aptidão. Começa falando de aptidão. Então vamos falar da aptidão como faculdade. Então, de acordo, professores, eu recorro a vocês que são os nossos mestres. Então, de acordo, pode acenar. Qual a aptidão? Eu poderia dizer, professores amigos, que a aptidão seria a aptidão no que remonta à perfeição, ao progresso? Estamos desenvolvendo a aptidão de progredir? Está correto o raciocínio? Estou julgando com as palavras, mas na verdade eu estou didaticamente promovendo uma reflexão íntima. Que a letra mata, o espírito é que tem que vivificar. Então nós estamos, na verdade, criando um ambiente, sobre o ponto de vista íntimo, para progredir, para ampliar os conceitos de liberdade e, ao mesmo tempo, conscientizarmos quanto às nossas obrigações. Então, num primeiro momento, nós temos a aptidão para progredir. É uma aptidão nem sempre refletida, consciente. Vocês concordam que uma flor, ela se projeta sem a consciência que o homem tem de progresso, mas que ela está progredindo em busca da luz, da metabolização, de todo o processo de crescimento, de floração, de perpetuação da espécie. Olha que espetacular. Mas ela não tem consciência. Então, natural, consciência no seu sentido racional, mas ela tem de sensibilidade. Ela tem esse princípio, ela tem essa aptidão de progresso na sua intimidade. E, naturalmente, ela será favorecida por um ambiente externo que vai dar condição para ela. Se ela não tiver esse favorecimento externo, ela não vai se desenvolver. Somos nós, homens, quando em estados primitivos. A providência divina nos ajuda, a gente vai adotando um método próprio, aprendemos com aqueles que já estão na dianteira, mas a gente não tem uma consciência clara. Embora vocês estão estudando Allan Kardec, vocês já começam a ter essa consciência.
Ou seja, nós precisamos progredir. É uma aptidão que precisa ser esclarecida. Então nós vamos estudar o fenômeno. Porque quanto mais soubermos, aprendermos, mais vamos adotar caminhos, recursos, métodos que vão facilitar o progresso. Então Deus oferece as condições para todos. Qualquer privilégio seria uma preferência, uma injustiça. Porém, a resposta vai ser dada de acordo com o nível de consciência de cada um. Certo? Então você não pode esperar que a maçã dê laranja ou que a laranjeira dê maçã. Eu peguei numa linha assim bem próxima, em termos de uma fruta, porque se a gente for falar em escala, aí o assunto vai ficar mais complexo. Porque existem plantas que não dão frutos. Algumas não dão flores. Olha que interessante. Bom, mas continuando. Mas a encarnação para todos os espíritos é um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe quando iniciam a vida, como primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio. Os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros graus da iniciação e mais cedo gozam do fruto dos seus labores. Os que, ao contrário, usam mal da liberdade que Deus lhes concede, retardam a sua marcha. E tal seja a obstinação que demonstrem, podem prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação. E é quando se torna um castigo. Bom, então, o texto é muito claro. É necessário voltar porque a palavra castigo é emblemática. Castigo lembra punição e nós sabemos que quando atingimos esse estágio de consciência que eu acabei de fazer referência, que vai dizendo assim, é muito bom estudar, conhecer, para facilitar o caminho. Isso para a gente está ficando claro, concordam? Não é à toa que eu liguei o celular, o computador, para acompanhar a Gênese no lar. Eu não vim aqui a passeio. O tema diz assim, ele atenderá. Nós sabemos que ele atende. Quem é ele? É uma pessoa? É um espírito? Não. Nós vamos dialogar com Deus. Deus atende através das suas leis. Então, quando nos ajustamos às leis divinas, elas vão responder. Se não, elas nos constrangem. Um exemplo. Uma lei divina, uma lei natural, a lei da física. Se julgarmos um objeto para o alto, temos a lei da gravidade. Então, o que sobe, desce. De acordo com a velocidade, vai depender da massa, aquela história toda que a gente já conhece. O nosso corpo, se a gente der um pulo, nós também vamos voltar, graças a Deus, para a Terra. Por isso, nós temos consolidado a lei divina da lei da física dentro da nossa vida prática. Não adianta brigar com ela. Se eu subir no monte, se eu não tomar cuidado, escorregar, eu posso descer e posso vir a ter um acidente e desencarnar. Então eu tenho um instinto de preservação que vai dizer assim, cuidado. Mesmo assim, se eu insistir em transitar por caminhos perigosos, se eu despencar,
eu não posso dizer que não fui avisado. A consciência falou: danger, perigo. Aí eu ultrapassei. Caí. Isso é um castigo divino? Não. Então a palavra castigo, ela na verdade, ela sugere a consequência das nossas escolhas, quando nós avançamos o sinal. Esse sinal está esculpido na sua consciência. Esse alerta fica ligado o tempo todo. Se a gente passasse a... Vamos ficar românticos ao invés de brigar com a consciência? Vamos começar a namorar com a consciência? Quando a gente é namorado, você se lembra quando você namorava? Namorava mesmo. Com a sua namoradinha, com o seu namoradinho. Não era tudo um mar de flores? Por que deixou de ser? Porque a gente parou de movimentar dentro dos planos romanceados da vida. A gente, mas tem que pagar a conta, tem que resolver isso. Mas você deixou de se namorar porque você está priorizando só a praticidade. Você não pode desconsiderar a filosofia, os sentimentos. Então eu estou fazendo uma proposta improvisada, inspirada, por certo, pelos românticos do além-túmulo, para que ao invés da gente esquecer de namorar a consciência, a gente e ficar muito preso na rotina, nas engrenagens do toda hora, não tenho dúvida que a vida prodigalizará uma motivação, um sentimento diferente. E nós seremos mais obedientes, seremos mais pacíficos com esse sinal que a consciência oferece. O problema está em querer brigar com ela. E vou dizer mais. Quando a gente briga com a consciência, na verdade nós estamos brigando com Deus. Brigar com Deus é estar se autoproclamando Deus. Você não está disputando com Deus? Você acha que você é mais poderoso que Deus? Então você está brigando com Ele. Com isso eu quero dizer o seguinte: a revolta é um sinal que você está brigando com Deus. Outro dia eu dialogava com uma adolescente, ela diz assim: Deus é injusto. E eu falei assim: por quê? Por que que a mulher tem que sofrer todo mês com esse ciclo danoso? Aí eu disse assim: não é danoso. É uma oportunidade de redenção que os homens não possuem. Mas Deus... Eu falei assim: olha, não briga com Deus. Procure entender as provas, mas ao mesmo tempo encontre dentro delas solução, porque Deus vai prover. A medicação, um passe reconfortante ajuda bem para amenizar cólicas. Vocês se recordam das irmãs de Chico Xavier dando depoimentos? Lucília, a Dália, a Geralda, que eu tenho a oportunidade de conviver com descendentes. Contam histórias belíssimas. Chico é que dava o passe para amenizar a cólica. Era uma bênção. Elas até esqueciam das dores. Ou seja, no que a princípio era um mal, se tornava bem. Porque criava-se uma oportunidade de entendimento, de carinho, de sensibilidade. Carlos Alberto, por que que no texto São Luís está falando de transpor? Os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros graus de iniciação e mais cedo gozam do fruto dos seus labores. É a resposta do conhecimento, do investimento, que ameniza os impactos.
Vinde a mim todos vós que estáis cansados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. O consolo vem quando procuramos. E ao recebê-lo, nos fortalecemos para sobrepor o que precisamos. No caso, as provas. A prova é o teste. Para que a gente viva a expiação com menos rebeldia, com mais resignação e obediência, porque não tem como fugir da expiação. O que é a expiação? Ação que expia, é uma ação que tira, é uma ação que propõe, é uma ação que repara e renova. Não há expiação sem prova. A prova é que vem dizer assim, chegou a hora. Aí eu falo assim, será que eu dou conta? Eu vou tentar. Aí quando você vai fazer, você naturalmente vai lidar com as imperfeições. Então não brigue com a vida, com o que a vida impõe, e muito menos brigue com você mesmo por estar fazendo ainda de uma forma imperfeita. Significa que você está a caminho da perfeição. Amanhã será melhor. Você sabe cozinhar? O Gênio ensinou lá. Eu posso conversar com as damas e com os damos. Quem começou a cozinhar já sabe que a cozinha é uma dádiva. Então vamos todos juntos dar as mãos para aprender a cozinhar. Porque exige, primeiro, boa vontade, motivação, não é? Aprendizado, é uma ciência cozinhar. É uma ciência. Antes a gente aprendia porque alguém passou uma tradição oral. Aí a gente foi queimar a mão na panela. Ou queimar a língua quando está provando. Não é isso? Não sabe? Vai direto. Ou então fica provando tanto que na hora do almoço não tem apetite. Compreenderam? Então nós vamos aprender. Aí tem que aprender a lidar com o tempo, com temperatura, com tempero. Ou seja, nós temos que trabalhar um processo muito complexo, mas que quando ele é assimilado, ele é aprendido, você vai no piloto automático. Não tem mais sofrimento. Antes tinha que ligar para alguém, tinha que passar por problema. Na hora de cortar um legume, cortava a mão. Agora não. Cortar muitas vezes um acidente, mas que você supera rápido, porque já sabe que você colocar o dedinho ali no sal, no açúcar, e continua a batalha. Não adianta querer colocar band-aid, porque não vai dar tempo, não vai dar certo. Quando a panela fumegante é oferecida e todos falam assim, que delícia. A alma se reconforta. Senhor Jesus, muito obrigado, bem-aventurado. Mas observe como no início foi uma luta. Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se, dizendo, eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim. No início a dúvida, a reticência, a hesitação, o temor. Ou, no caso de João, reconhecimento, humildade, gratidão, a dar os valores, a apreciar os princípios. Mas o amor diz assim, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Para que o amor se estabeleça, nós temos que trabalhar. Mas o amor nunca vai desamparar. O amor está no início, está no meio, está no fim. Para o religioso que acha que basta ter virtude para ser feliz, ele não está compreendendo que a felicidade está na causa. Ela não só é efeito. Quando ela é analisada sobre o outro ponto de vista.
Agora, logo que o batismo, que a renovação, que a mudança mental se faz, Jesus sai logo da água e eis que se lhe abriram os céus. É festa, é regozijo. E Jesus viu um Espírito de Deus que desce como uma pomba, e a pomba representar pacificação. E a pacificação vem sobre. A pacificação, na verdade, está sobre, vem sobre. Não que porque a paz representa o prêmio do que já está em desenvolvimento, caminhando para a conquista. Eis o sinônimo de paz, de uma forma mais prática possível, sem filosofar demais. Por isso que a paz, ela se torna uma grande ciência, não é? Que a gente trabalha como virtude, intitulada paciência. Tenhamos paciência. Há instantes na jornada considerados terríveis, difíceis, provas que constrangem, e nos sentimos muitas vezes um sentimento até de desespero, incapacidade. E aí a gente pergunta: Deus, esperar, onde estás? Emmanuel, no livro Rumo Certo, tem uma página que nós vamos trazer que atende o tema da manhã. Ele atenderá. Então vamos convidar Emmanuel para entrar na nossa sala virtual, no nosso coração, naturalmente junto com Chico Xavier e com toda a equipe que superintende esse trabalho. Quando atravesses um instante considerado terrível na jornada redentora da Terra, recorda que o desespero é capaz de suprimir-te a visão ou barrar-te o caminho. Suprimir a visão ou barrar o caminho. Então, visão e caminho. Duas palavras-chave. Para muitos, esse minuto estranho aparece na figura da enfermidade. Para outros, na forma da cinza com que a morte lhe subtrai temporariamente o sorriso de um ente amado. Então temos aqui enfermidade e morte. Em muitos lugares, guarda a feição de crise espiritual, aniquilando a esperança. E em outros ainda, ei-lo que surge por avalanche de provas encadeadas, baldando a energia. Crise espiritual ou provas encadeadas. Ninguém escapa aos topes de luta, que diferem para cada um de nós, segundo os objetivos que procuramos nas conquistas do Espírito. Significa que a prova ela é diferente, mediante ao objetivo que o Espírito empreende na vida. Um exemplo: você tem um casal que vai viver a perda de um ente querido, um filho. Em tese, a prova é a mesma para o pai e para a mãe. Aliás, em Roma se dizia: prova maior de um ser é enterrar o próprio filho. É melhor envelhecer com eles.
Então, o objetivo que traçamos na vida é que vai dar o tom reativo diante da perplexidade. Esse jaz atormentado de tentações. Aquele padece abandono. Aquele outro chora oportunidades perdidas. E mais outro lamenta os desenganos da própria queda. Se chegastes a instante assim, obscurecido por nuvens de lágrimas, arrima-te à paciência, ouve a fé, aconselha-te com a reflexão e medita com a serenidade. Mas não procures a opinião do esmorecimento. Desânimo é fruto envenenado da ilusão que alimentamos a nosso respeito. Ele nos faz sentir pretensamente superiores a milhares de irmãos que, retendo qualidades não menos dignas do que as nossas, carregam, por amor, fardos de sacrifício, dos quais diminutas parcelas nos esmagariam os ombros. Venha o desânimo como vier. Certifica de que a forma ideal para arredar-lhe a sombra será compreender, auxiliar, abençoar e servir sempre. Guardes o coração conturbado ou ferido, magoado ou desfalecente. Serve em favor dos que te amparem ou desajudem. Entendam ou caluniem. Ainda que todos os apoios humanos te falhem de improviso, nada precisas temer. Tens contigo, à frente e à retaguarda, à esquerda ou à direita, a força do companheiro invisível, que te resolve os problemas sem perguntar e que te provê com todos os recursos indispensáveis a paz e a sustentação de teus dias. Ele que ama, trabalha e serve sem descanso, espera que ames, trabalhes, sirvas quanto possas. Sem que o saibas, ele te acompanha os pequeninos progressos e se regozija com os teus mais íntimos triunfos, assegurando-te tranquilidade e vitória. Ele que te salvou ontem, salvará também hoje. Em qualquer tempo, lugar, dia ou circunstância em que te sintas à beira da queda na tentação ou na angústia, chama por ele. Ele te atenderá pelo nome de Deus. Obrigado, Senhor, por mais um dia, pela família, pelo lar, pelos amigos. Obrigado, Senhor, pelas adversidades, pelas provas. Obrigado, Senhor, pela dor, pela ausência, pela impotência. Obrigado, Senhor, pela competência, pela anuência, pela eficiência. Obrigado, Senhor, por tudo. Ajuda-nos a compreender e abençoar, servir e passar adiante. Certos de que nos ampara e está sempre prodigalizando oportunidades. Inspira os irmãos da jornada
a dialogar com a nossa consciência e apontar para o nosso coração não só as imperfeições, mas as virtudes conquistadas. E possamos valorizar o tempo, para que o tempo nos ofereça a eternidade, a liberdade, a consciência. Senhor, que estabeleçamos a sintonia com aqueles que operam em Teu nome. Pois vez por outras nos sentimos frágeis, é verdade, incapazes, mas com Teu cajado nós iremos atravessar o vale das sombras e da morte, que estão dentro de nós mesmos. Que as flores do caminho possam se transformar em jardim para todos. E aqueles que amamos e que caminham nos descompassos, na irreverência, na violência, tem diferença. E seja eu Teu representante, Senhor. Pequeno, é certo, mas confiante, nesse momento de confidências, de interação, com a Tua sacrossanta bondade. Sê conosco, Pai amantíssimo, e que Jesus, os mestres do além-túmulo, possam secundar cada vez mais essa nossa caminhada, para que o meu eu possa ser silenciado. Que a paz se estabeleça em definitivo nos domínios do coração. Os nossos mentores desta manhã, cristãos dos primeiros tempos, nos resta sempre agradecer, dizendo: como eles nos ensinaram, Ave Cristo sempre. Bom dia, bom dia, bom dia. Lembrando ainda, como uma reflexão final, ama, porque o amor é a chave da vida. Crê, porque a fé é a chave da esperança. Sorri, porque o sorriso é a chave da amizade. E confia sempre em Deus, que é a chave da eternidade.